Hey! O canal ficou com desfalque aí de vídeo na semana passada por conta de uma gripe que dura mais de uma semana, mas graças a Deus está melhorando. Então não estranhe a voz aí durante o vídeo e algumas tossidas, mas agora que a minha voz voltou para eu conseguir gravar. Eu prometi pra galera do Stories um vlog pra mostrar um pouco assim da minha rotina, de como são os meus treinos, porque a galera pergunta muito pro abdômen ficar um pouco mais definido, o que eu faço, como é que é a alimentação. Então eu resolvi fazer dois vídeos. Nesse aqui a gente vai bater um papo só pra falar sobre alimentação, uma alimentação um pouco mais saudável. E aí também vou gravar pra vocês verem um pouco de como são os meus treinos, a minha aula de pilates. Vem ver! Então, eu acho legal começar falando que o que eu falo aqui não é regra, funciona pra mim, não que vai funcionar pra você. Por isso que é legal realmente você sempre procurar um profissional na área. Eu tenho algumas limitações na minha alimentação por conta de saúde, que a gente vai conversar também, vou explicar sobre isso. Mas muito do que eu como hoje em dia vem de uma herança de criação mesmo, assim, já na casa dos meus pais. O meu pai treinava quando eu era pequena e eu lembro que ele comia tipo ovo, essas paradas assim, sabe? Era bem, né, rato de academia. E a minha mãe fazia uma dietinha pra ele lá. E a minha mãe também sempre cozinhava, então a gente comia comida caseira, nunca fomos de comer fast food, nada assim. Eu acho que por conta disso também, dos treinos do meu pai, ele incutia muito na minha cabeça esse lance de alimentação saudável. Então assim, eu lembro que eu quase não comia salgadinho, bolacha recheada, era só quando a avó vinha trazer, sabe? Mas assim, em casa eles não tinham o costume de comprar isso de monte pra mim. Eu comia fruta, comia verdura, tinha tudo disso assim na minha alimentação. Então eu cresci comendo assim, optando por comidas mais saudáveis. Não existia fritura quase, lógico que tinha de vez em quando, mas não era hábito comer fritura todos os dias na minha casa. Fui crescendo assim, então isso pra mim era o normal. Olha o que aconteceu, eu senti assim um baque nessa diferença da minha alimentação, que eu achava super normal, quando eu comecei a namorar com o Denis, ainda mais quando a gente se casou e foi morar, né, os dois debaixo do mesmo teto. O Denis já veio de uma criação, né, Denis? De uma alimentação assim, super fritura todo dia. E ele quase não, tipo assim, ele não come salada, gente, tá? Ele tá fazendo não aqui atrás, mas é verdade. Ele come, tipo, alface, tomate e pepino. Mentira. E assim, se deixar, eu amo verduras, amo grelhado. Então assim, eu gosto de comer coisas assim. Então não é que eu forço a barra pra ser magra. É natural já, pelo lance da criação. Eu sempre vou optar, se a gente for pedir pizza, já aconteceu muito, a gente sai com a galera quer pedir pizza, eu já começo a imaginar pizza gordurosa, eu prefiro pedir uma salada, porque eu curto, entendeu? Não é que eu estou me privando, é que eu gosto. Eu não acho muito legal esse lance que eu vejo muita amiga assim sofrendo com aquela dieta que você não pode comer nada e você sofre. O lance do controle é legal. Uma vez eu escutei de uma nutricionista que é super querida assim minha, e ela me falou que isso já para as crianças, por exemplo, que é o que eu tento fazer com elas aqui, você tem que ensinar, serve para os adultos, né, que as coisas não podem virar hábitos, mas elas podem acontecer, porque aí a criança já vai crescer aprendendo que assim, refrigerante, que ela vai beber refrigerante de vez em quando, porque é difícil você conseguir cortar o refrigerante da alimentação da criança. Ela vai beber quando ela for numa festinha e tal. Mas aí o lance de você comprar o refrigerante e botar todo dia na sua mesa, aí não vai ter jeito, porque a criança vai achar que aquilo é um hábito e vai querer beber todo dia mesmo. Serve pro adulto. Uma vez que você sente vontade de comer coxinha, você vai lá comer uma coxinha, tudo bem. Agora você comer todo dia coxinha de café da manhã, não é legal, né? Aí eu não digo isso por estética, eu digo isso por questão de saúde mesmo. Eu sou muito ligada nesses lances de saúde, assim. Então, tudo isso que eu faço nesse controle da minha alimentação é por questão de saúde, por questão de eu achar legal, que vai fazer bem pro meu organismo. Então eu gosto muito de verduras, eu tento comer fruta todo dia, nunca bebo refrigerante, tento fazer o lance de beber uma quantidade de água legal. Óleo aqui em casa, cara, óleo dura assim, acho que 2, 3 meses, porque geralmente eu uso azeite só e é um fio de azeite. Nunca eu faço fritura, é sempre grelhado. É óbvio, gente, de vez em quando vou comer um pastel, vou. Só que eu já tô tão acostumada com esse controle na alimentação que, juro, eu como um pastel lá assim, uma vez no mês, sei lá, e olha lá. Se eu comer 2, é certeza que eu vou passar mal mesmo, assim. Já aconteceu, por exemplo, a gente sai com amigos, aí todo mundo começa a beber uma cervejinha e tem aquele lance da cervejinha de você ficar bebendo e comendo porçõezinhas juntos de fritura, geralmente, né? Aí o que acontece? Aconteceu uma vez, a galera foi e eu fiquei bebendo cerveja e, né, vou comer junto.
pediram só fritura, assim, e eu fui beliscando aquele monte de fritura. Cara, batata, chegou em casa, não foi nem no dia seguinte, foi naquele dia, eu cheguei em casa, fiquei muito ruim, com enjoo, querendo vomitar, por conta da fritura, porque eu sinto que não cai bem, assim, eu não consigo, eu passo mal por conta de fritura. Então já começa daí, eu não gosto de carne gordurosa, mas tudo isso é gosto, então eu tenho uma alimentação bem controladinha. Comer tarde, eu confesso que hoje em dia eu até como, assim, às vezes meio tarde, mas quando eles me conheceu eu era mais chata. Eu lembro que dava 10 horas da noite e eu não comia mais nada. Se eu tivesse com fome, eu bebia água e ia dormir, porque eu me recusava a comer tarde, porque eu não curtia, achava que aquilo não fazia bem e eu não queria engordar. Ok, hoje não, eu não vou dormir com fome, se eu sentir fome eu vou comer, mas assim, eu sempre tento comer coisas um pouco mais leves na parte da noite e nunca tão tarde. Aí eu confesso que eu acabo sendo sempre a chatinha do rolê, porque é a chatinha da alimentação, mas vai ser assim pro resto da vida, sou assim, e eu acho que meu futuro, quando eu for velhinha, vai agradecer por isso. Agora o lance do doce é assim, eu sempre fui super controlada em tudo, mas o doce, cara, eu caí assim, ó, pá, de cara, me esbaldava mesmo. Tava nem aí, adorava sempre doce, chocolate total. Sempre comi muito, eu tinha assim, eu conto isso pros meus amigos, eu tinha Tupperware, as loucas donas de casa, assim, chapado de doce dentro, não podia faltar. Todo mês eu ia lá, comprava vários chocolates e tal, e barras e bombons, jogava tudo lá dentro. Aí o que acontece? Todo dia, que geralmente era a parte da noite que eu parava mais pra trabalhar no computador, principalmente quando eu tinha um blog e tinha que ficar alimentando ele direto, sentava na mesa com o notebook, botava aquele pote do lado e comia muito chocolate, toda noite. Eu não podia passar um dia sem comer doce. Se a gente ia na padaria tomar café, eu não me contentava em comer alguma coisinha e tomar um café, eu tinha que pedir um doce também. Eu ia adoçar as coisas, eram tipo colheradas de açúcar. Se eu fosse beber um achocolatado, eu colocava açúcar no achocolatado. Então assim, tudo era doce da minha vida. Tá, chegou uma época, e o Denis sempre falou muito disso, né? Que você não come um monte de coisa, mas você chapa no doce igual uma louca, né? Ok, chegou uma época que eu comecei a passar mal direto, com muitas tonturas e tal, e eu achando que era labirintite, e um médico não deu muito certo, outro também não, e me indicaram, né? Meu pai me indicou uma outra, fui nela e tal, e ela pediu uma bateria de exames, assim. E eu fui descobrir que eu tenho hipoglicemia. Só que a hipoglicemia que eu tenho, assim, eu tenho que comer, o que já me faz também comer bem controladinho de 3 em 3 horas, porque se eu não como de 3 em 3 eu já começo a sentir um mal-estar, tipo desmaio mesmo. Então também tem esse lance de comer certinho nos horários. Mas o que acontece? A minha glicemia também dá um efeito rebote. Então quando eu como doce, eu passo mal. Aí que eu fui me ligar que era por causa disso que eu andava passando mal direto. Porque eu não sei porque chegou num certo ponto que essa glicemia ficou pior. E aí, toda vez que eu comia doce eu passava muito mal, ficava com muita tontura e me dava dor de cabeça, enjoo, um negócio ruim. Então assim, eu não posso ficar sem comer, eu também não posso exagerar nos doces. E aí, por prescrição médica, ela falou de eu não comer doce assim, mesmo. Não adoçar nada com açúcar, deixar pra comer doce em festinha e tal, só. Então eu não compro mais chocolates, não deixo mais chocolates em casa, caixa de bombom, nada disso, porque eu sei que se eu ver, vai ser sofrimento pra mim. Tudo, ou suco sem açúcar, ou café só com adoçante, tudo com adoçante. E assim, eu tento fazer o quê? Já falei isso pra muita gente na galerinha de stories. Eu tento sempre comprar algumas coisinhas de docinho diet e deixar guardadinho aqui, porque quando bater aquela vontade que vai bater de vez em quando de comer doce, eu vou lá e belisco um chocolatinho diet, uma coisa assim, pronto. Aprendi a gostar, super amo docinhos diet hoje em dia, como de boa. E o doce, assim, meio sumiu da minha vida mesmo, assim. Eu acho que só deles que acompanhava a rotina, né, todo dia, tal, ele via como era o meu lance com doce. É, assim, uma mudança monstra mesmo, assim, do tanto de doce que saiu da minha vida. E aí, falando em estética agora, foi só depois que eu cortei o doce, que realmente o doce não faz bem pra nada, a gente sabe disso, que eu percebi a definição do abdômen começar a aparecer. E eu lembro que na época o cara que me treinava, ele sempre falava, cara, você tem uma alimentação legal e tal, só falta cortar o doce. Se você cortar o doce, você vai conseguir definir a barriga, porque eu sempre falava que eu tinha vontade de ter um shapezinho, né, definidinho, e nunca conseguia. Depois que eu cortei, gente, foi batata. É lógico, né, que não sou igual muitas musas fit aí, mas assim, a definição que eu queria apareceu, a barriga tá mais bonitinha, tá mais trincadinha. Então é como eu falei pra vocês, tem um controle, mas eu não vou deixar de comer. Quando eu sinto vontade, lá de vez em quando, eu vou comer, vou beliscar uma coisinha. Mas assim, isso não faz parte do meu dia a dia e eu acho que isso que é o lance legal. Dieta de fato eu nunca fiz, eu acho que foi só essa dieta aí de cortar o doce, mas dieta mesmo, nunca fiz, nunca precisei fazer isso. Também eu tenho que agradecer a genética aí, né, de família, graças a Deus. Acho que é isso, me contem vocês aí qual que é o problema. O meu, né, terror sempre foi o doce, qual que é a parte mais difícil aí pra vocês.
vamos papear. Então, esse aqui vai ser a parte 1, tá? Vai rolar ainda um vlog pra eu mostrar um pouco de como é a parte, né, do treino físico agora. A gente se fala numa próxima, deixa seu like aí. Tchau, tchau!